Fala, gurizada! Agora vamos conversar um pouquinho sobre volume de prisma. A gente já falou em aula sobre prismas de uma forma geral, né? Tinha explicado para vocês que um prisma era um sólido geométrico, é uma figura tridimensional, que ela tem um polígono que é uma figura bidimensional, duas dimensões. Ela tem um polígono no lugar do que a gente chama de base, e esse mesmo polígono ele desce e ele é visto aqui embaixo, do mesmo formato como ele é visto ali em cima, tá? Isso que parece no vídeo que ele tá torto aí, é por causa só da posição da câmera, mas ele tá retinho, tá? Esse polígono aqui de cima, ele é conhecido como base. Assim como o polígono que está aqui embaixo, também é conhecido como base. Então nós podemos afirmar que um prisma tem sempre duas bases, ok? O que não é base, ou seja, as faces que não são base, as faces que sobram aí, são chamadas de faces laterais, tá? As faces laterais de um polígono, de um prisma, elas obrigatoriamente têm que ser retangulares, tá? Você sempre tem que ver retângulos aqui, tá? E é esta razão que faz um cilindro, aquele tipo uma garrafinha, né? Um cilindro não ser um prisma, tá? Porque a face dele é uma face arredondada, né? O cilindro é considerado um corpo redondo, tá bom? Ele não é classificado como prisma, tá bom? Então essas daqui são as faces laterais. Vou pintar apenas uma delas aqui, só para você se identificar aqui, tá? E tem mais um elemento importantíssimo que a gente chama de altura. O que é a altura de um prisma? É a linha, é o segmento que liga uma base até a outra. Uma base até a outra. Beleza? Então eu vou colocar em verde aqui, ó. Que de uma base até a outra. Esse segmento é considerado e é chamado de altura do prisma. Tá. Qual é o problema que você pode vir a enfrentar nesse ano ou daqui a algum tempo também? Gente, não importa se o prisma está de pé, ou seja, com a base no chão. Não importa se o prisma está deitado, como é esse aqui o exemplo do exercício que eu vou fazer com vocês. A altura continua sendo a ligação entre as bases. Então, por exemplo, para esse prisma aqui, a base está aqui, a outra base está aqui atrás, então a altura, deixa eu fazer com os dedos aqui, a altura é a ligação entre esses dois pontos aqui, ó. Tá? E como eu tinha falado, esse polígono da base ele vai descendo de forma em forma retilínea. Então qualquer uma dessas medidas, agora eu vou fazer aqui virado, senão eu não vou conseguir fazer na câmera. Essa medida e essa medida aqui atrás que você não consegue ver, elas são todas iguais. Então a altura é constante, digamos assim. Beleza? Tá? E qual seria aqui? Ao longo desse ano, nós vimos como calcular a área total de prisma, né? Que envolve a área das bases e a área lateral. E para exercícios de área, o cara pode pedir assim, eu quero pintar o prisma, ou eu quero fazer uma caixa de papelão com esse prisma, ou eu quero embrulhar esse prisma. Tudo isso são exercícios de área, superfícies, tá? A aula de agora, quero falar exclusivamente de volume, tá? Do que cabe dentro do prisma, aqui dentro, tá? E para a formulazinha de volume de um prisma, ela tem apenas uma fórmula, é uma fórmula geral. O volume de um prisma é sempre a área da base dele, ou seja, a área desse polígono aqui, multiplicado pela medida da altura que tem lá. Aqui. E onde que está o grande problema? O problema é que cada prisma tem uma base diferente.
Cada prisma pode ser um prisma triangular, com uma base triangular, pode ser um prisma quadrangular, com uma base quadrada, pode ser um prisma pentagonal, que é mais ou menos isso aqui que eu desenhei para vocês, porque se vocês contarem bem aqui, ó, tem 5 arestas na base, tá? Então, essa área da base aqui, ó, é o que vai te complicar, porque para cada tipo de figura tem um tipo de cálculo de área de base, beleza? Né? E para demonstrar isso aí, nós vamos fazer um exercíciozinho. Determine o volume do prisma, e aqui eu só quero destacar uma palavra com vocês. Regular. Já tinha falado disso em sala com vocês, mas toda vez que um prisma é regular, isso quer dizer que todas as arestas da base são iguaizinhas, medem a mesma coisa, tá? Então, como isso aqui é um triângulo, esse triângulo tem todos os lados iguais, ou seja, esse triângulo é um triângulo equilátero, tá? E aqui eu vou dar algumas medidas para vocês. Vou fazer uma medida aqui, vamos dizer que isso aqui é 6 centímetros, e que esta medida aqui, que eu acho que agora você já sabe relacionar quem é ela, né? Ela vale, por exemplo, 10 centímetros. Vamos calcular o volume desta figura. Então vamos lá, vamos começar pela formulazinha. Volume é a área da base vezes a altura. É isso que você precisa. E agora você tem que ir atrás da área da base. E a gente fez um aulão gigantesco sobre todas as áreas possíveis e imagináveis, todas as fórmulas que eu lembrava da vida e todas as fórmulas que existem para calcular eu passei para vocês, tá? Para o triângulo que tem todos os lados iguais, para o triângulo equilátero, existe uma fórmula bem específica. É a fórmula da... Desculpa. É a fórmula do L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Então, a área da base, isso aqui que você vai colocar aqui, é a seguinte formulazinha. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Onde esse L é o valor do lado do triângulo, esse valor que está aqui, que seria a nossa aresta da base, tá? Multiplicado pelo valor da altura do prisma. A altura do prisma que você sabe que é a ligação entre as bases. Uma base está aqui, vamos pintá-la de azulzinha, que nem a gente fez no outro ali, né? Uma das bases está aqui, a outra base está aqui atrás, logo a altura tem que ser isto daqui. Esta é a medida da altura. Legal? Gente, feito isso, é só você colocar todo mundo dentro da formulazinha. Então, olha que legal que fica. Fica volume igual. O lado era 6. Então, você vai colocar 6 ao quadrado, multiplicado pela raiz de 3, dividido por 4. E isso tudo multiplicado pela altura, e nesse caso vale 10. Antes de você sair colocando todo mundo dentro da fórmula, verifique só se todo mundo está na mesma unidade de medida, tá? Nesse caso, centímetro, então está todo mundo igual, tá? E vamos lembrar que a nossa unidade de volume, ela sai sempre cúbica, né? Centímetro cúbico, milímetro cúbico, metro cúbico e assim vai. Então aqui, você primeiro é obrigado a resolver o 6 ao quadrado, que ficaria 36, raiz de 3 sobre o 4, vezes o 10. Gente, agora, para fazer essa conta aqui, você pode multiplicar o 36 vezes o 10, dividir por 4. Você pode simplificar o 36 com o 4, tá? Que eu acho até mais simplesinho. Beleza? O que vai rolar aqui é que, por exemplo, se você simplificar 36 com 4, vai dar 9. Então fica 9 raiz de 3 vezes 10. E aqui, gente, eu sei que você que é mais rápido em matemática, você já faz essa conta rápida. Mas eu queria só conversar um pouco sobre isso aqui com você. Gente, esse 9 e esse raiz de 3, eu sei que eu não coloquei um pontinho, mas eles estão sendo multiplicados. Então ali existe uma multiplicação. E a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se você escrever 9 vezes raiz de 3 vezes 10, ou escrever 9 vezes 10 vezes raiz de 3, não vai mudar nada. Logo, você pode fazer essa multiplicação de 9 por 10. Sem problema nenhum. 9 por 10 dá 90. E aí agora você coloca o raiz de 3. Tá aí. Ah, gente, mas quanto que vale a raiz de 3? Você não disse no enunciado? Não disse mesmo. Quando não for dito no enunciado, a resposta terminará com
raiz quadrada de 3 dessa maneira. Essa aqui é a resposta final. Só não vai esquecer de colocar a unidade, centímetros cúbicos. Ok? Caso seja dado no enunciado, utilize raiz quadrada de 3, como 1,7 ou 1,73, que é o valor aproximado da raiz de 3, aqui no fim, você pega e substitui o valor da raiz de 3 pelo que foi dado no enunciado e descobre um valor, digamos, aproximado. Tranquilo? É isso aí. Próxima aulinha vamos só fazer um outro sólido aí, um outro prisma. Abraço.